Fala, nação! Como não comentar o jogo de ontem, de Flamengo e Fluminense, né? Fernando Diniz versus Sampaoli. E quem venceu foi Sampaoli ontem dentro da estratégia dele. A gente não gosta muito de três zagueiros, certo? A gente não entende muito. O Flamengo até agora ainda não deu certo com os três zagueiros. Mas ontem deu para poder entender como o Sampaoli ontem, taticamente, pegou o Fernando Diniz aí distraído aí, achando que o Flamengo ia jogar daquela forma que jogou. Mas ontem foi uma estratégia totalmente diferente. Até mesmo o Fluminense ontem teve maior posse de bola, mas não conseguiu chegar dentro da área do Flamengo. E o Flamengo conseguiu marcar 2 vezes. Essa que é a estratégia do Sampaoli, entrando com os 3 zagueiros. Sampaoli com certeza estudou ontem como o Fluminense joga. O Fluminense jogando muito pelas pontas com o João Arias, tanto de um lado, tanto do outro, que ele no primeiro tempo ele tentou dos 2 lados. Então, primeiro ele tentou do lado direito e não conseguiu, porque dentro da estratégia dos 3 zagueiros, lado direito tinha Fabrício Bruno, o Wesley e também os volantes que desciam para poder ajudar. E ontem também jogando muito bem, com muita força, foi o Gerson. O Gerson ajudava aquilo dali, apoiava os volantes. Então, quer dizer, sobrava sempre o volante no meio por causa do Paulo Henrique Ganso. Outro ontem que teve problema. Por algumas partes do jogo, Paulo Henrique Ganso estava jogando no meio dos zagueiros do Fluminense para poder sair com a bola, fazendo papel de volante, de tão perdido que ele estava ontem. Então, dentro dessa estratégia do Flamengo, o Flamengo pressionando o Fluminense lá dentro da área dele, com o Gabigol, com o Gerson e também com a Arrascaeta, o Paulo Henrique Ganso ele tinha que voltar. Então, com certeza, não tinha criação no meio de campo, porque o John Arias também estava sendo marcado por 2 volantes, que ficava 2 volantes do Flamengo sobrando. Ontem o Flamengo estava bem compacto, bem preenchido e estava consciente daquilo que estava fazendo. O time do Flamengo ontem estava dentro da estratégia que o técnico passou para eles e eles não saíram dentro daquela estratégia. Por isso que venceram de 2-0. Então, quando a bola estava no pé lá do Fábio, fazia-se aquela pressão e um dos volantes do Flamengo, vocês podem reparar, que ele largava a posição e ele ia dar um bote. Ele ia dar o bote. Nessa que ele largava a posição, um dos 3 zagueiros preenchia esse meio. Então o meio do Flamengo sempre estava preenchido, não havia buraco ontem. Então um Pulgar ou então o outro volante do Flamengo, que eu sempre esqueço, Thiago Maia. Thiago Maia ia dar o bote, um dos zagueiros preenchia aquele buraco. Então, quer dizer, quando dava o bote lá na frente, o Fluminense não conseguia sair. Aí era a hora que o Paulo Henrique Ganso voltava lá para trás para jogar no meio do zagueiro, fazia a função que o volante não conseguia. Então eles perdiam o número de jogadores no meio de campo. João Arias neutralizado do lado esquerdo. Ele tentou dar um baque lá do lado direito do Ayrton Lucas, mas só que não conseguiu. Na estratégia dos 3 zagueiros, o Léo Pereira estava lá, do lado do Ayrton Lucas, e o Pulgar sempre ajudando, e também o Thiago Maia, que ontem também jogou muito, com muita força, muita velocidade. Thiago Maia correu o tempo todo ontem. Então, ontem o Flamengo foi perfeito dentro da estratégia, e na hora de atacar, todo mundo subia. Todo mundo subia, e agora, com os 3 zagueiros, toda hora um zagueiro do Flamengo passava sempre no segundo pau dentro da área. E o meia, ou então quem estava com a bola, cruzava sempre para o segundo pau, o zagueiro cabecear para dentro da área. É uma estratégia que também o Fluminense faz muito. Uma estratégia que o Fluminense faz muito. E ontem ele pagou com preço com seu próprio veneno. Então ontem o Flamengo foi perfeito ontem, jogou muito bem. Perdeu muitas oportunidades. Eu acho que até mesmo por estar preocupado em marcar e preocupado em não perder o jogo, eles faziam as coisas um pouco ainda afoitos na frente. Então isso com o tempo isso vai acabar, isso com o tempo eles vão ajustar. Eu não sei se ele vai continuar com os 3 zagueiros. Eu acho que ontem foi uma estratégia para aquele jogo ali. Eu não sei se contra o Vasco vai ser a mesma coisa, mas eu sei que ontem Sampaoli ficou de parabéns e ganhou a confiança da torcida, e o time também espantou esse negócio que está tendo uma crise dentro do Ninho do Urubu. Então, galera, esse é o comentário que eu deixo aí para vocês. Se vocês viram alguma coisa de diferente e que vocês querem acrescentar, deixa aí no comentário. Abraço para todos, nação!